Para de cometer esses 3 erros simples do inglês, por favor, se liga no vídeo. Bom, vamos lá. O inglês é uma língua muito simples, porém existe vários erros e várias coisas que nós brasileiros, devido ao nosso jeito de falar, a gente comete esses erros no inglês. O primeiro erro é o erro ao pronunciar o TH. A pronúncia do TH a gente não tem no idioma português, então existe uma dificuldade dos brasileiros em pronunciar esse TH. E eu já vi gente falando, por exemplo, a palavra think. Eu já vi gente falando think, achando que se falava com F, que é um erro muito comum as pessoas pronunciarem o TH F, falando think, ou pronunciarem como se fosse um T normal, falando think, e na verdade se pronuncia com a língua nos dentes de cima, forçando essa nasalização aqui. Eu vou colocar algum americano, alguém falando, e daí vocês vão entender certinho como que é essa fala do thought, I think. Então esse erro tão básico que muitos brasileiros cometem deixa o idioma inglês meio estranho para os americanos que estão ouvindo a gente. Por exemplo, se tu for falar thank, que significa obrigado, né? Se tu for se referir a alguém, tipo I wanna thank her, tu pode estar falando errado e falando I wanna thank her, e thank é thank. Thank e thank é obrigado, eu vou agradecer ela. Aí ao invés de tu falar eu vou agradecer ela, você fala eu vou thank ela. E agora o segundo erro é a pronúncia do L no final das palavras. Nós brasileiros cometemos esse grande erro, que é ao invés de falar, por exemplo, um grande exemplo na palavra Brasil em inglês, ela se pronuncia Brasil, e nós brasileiros, ao pronunciarmos palavras com L no final, a gente pronuncia UI, ou seja, Brasil. Outro exemplo é a palavra still, que brasileiros, nós cometemos esse erro, que é muito estranho no inglês, de colocar o UI no final, e a gente fala still, que na verdade se falaria still. Lembre sempre de colocar o L no céu da boca e terminar a palavra still. E antes de passar para o terceiro erro, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo meu ou aqui no vizinho que é sobre o método que eu ensino para aprender inglês. Dá uma passada lá, não perde. Tu tá deixando de aprender inglês por causa disso. E o terceiro e último erro dos brasileiros é um erro que os americanos acham que a gente é muito fofo. Esse erro faz com que a gente diminua as palavras, que no inglês, que no português seria um cachorro, e a gente falaria cachorrinho. E no inglês a gente comete esse erro que faz com que os americanos entendam que a gente está falando cachorrinho. Por exemplo, dog em inglês, cachorro, né? Dog em inglês é cachorro em português. E a gente fala dog. Esse i no final de qualquer palavra, na maioria das palavras no inglês, quando se refere a alguém e tu coloca o i no final, ele faz o mesmo sentido do português, falando in. Ou seja, se tu falar dog em inglês, né, tá falando cachorro. E se falar dog em inglês, tá falando cachorrinho. Outro exemplo desse erro é ao pronunciar dad em inglês, né, que é pai em português. Crianças no inglês falam daddy, que é com o i no final. E nós, brasileiros, cometemos esse erro quando vamos falar dad e falamos daddy. Um outro grande exemplo para esse erro aí é ao pronunciar a palavra iPad, que todo mundo sabe o que é um iPad. Nós brasileiros falamos iPad, não tem o i no final. Tira o i no final, é iPad. Deixa eu pensar em outro exemplo. iPhone, é iPhone, não é iPhone, mesmo tendo o e. Esse e no final do iPhone, eu vou deixar para outro vídeo aí sobre esse e no final do iPhone. Por que a gente não pronuncia o e se pronuncia iPhone? Bom, pessoal, foram esses 3 erros de inglês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, e eu espero que vocês não cometam mais esses erros tão simples do inglês.